Olá, 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 olá você meu aluno. Chegou a hora de eu responder aquela pergunta que eu formulei para gerar uma curiosidade em vocês e favorecer o processo de memorização. Meus queridos, então, por que que nós adotamos aqui no Brasil o sistema legislativo de tipo bicameral? Nós adotamos o sistema legislativo de tipo bicameral porque nós adotamos a forma de Estado federal. Então, a existência do Senado Federal, ele vem de uma decorrência dessa forma de Estado federal. Nós estudamos a teoria geral do Estado Federal, estudamos a origem histórica do Estado Federal. Nós vimos que lá nos Estados Unidos, quando as 13 colônias britânicas elas se declararam independentes, elas deram origem a 13 estados soberanos. Porém, para conseguir fazer frente à ingerência militar da Inglaterra, essas 13 colônias, ex-13 colônias, elas resolveram se unir, abrir mão da soberania e formarem os Estados Unidos da América, né? Então, os Founder Fathers, que a gente chama os fundadores, que deram origem aos Estados Unidos da América e foram responsáveis pela elaboração da Constituição norte-americana de 1787, eles precisavam encontrar um modelo que se adequasse à necessidade política que eles estavam enfrentando. De um lado, um modelo que permitisse uma união entre esses 13 entes, para que com essa união leis e decisões que se aplicassem a todos, eles pudessem fazer frente à ingerência militar da Inglaterra e ao mesmo tempo consolidar aí a formação de um Estado soberano forte. Por outro lado, essas 13 ex-13 colônias, elas logo que ocorreu a declaração da independência em 1776, elas se tornaram 13 estados soberanos. Então, elas queriam manter uma certa autonomia. Então, o que os Founder Fathers pensaram? Eles criaram um modelo de organização política em que esses 13 entes, essas 13 ex-colônias britânicas, elas dariam origem a um Estado soberano. E cada um desses 13 entes daria origem a um Estado-membro, que seria um ente político também autônomo. Então, só que o que eles pensaram? Para que a gente possa fazer com que a vontade do Estado-membro seja considerada, né, na participação da vontade geral, na vontade que vai ser a vontade da União, manifestada pela União, a gente precisa encontrar também um modelo no poder legislativo em que os Estados-membros eles possam ter a sua vontade considerada na formação das leis oriundas da União. Então, o que eles pensaram? Eles falaram, não, para que haja uma participação da vontade dos entes federados e que essa vontade ela seja uma vontade com igual peso, nós precisamos ter duas casas no poder legislativo. A gente vai ter uma casa, que vai ser a Câmara dos Deputados, que vai ser composta pelos representantes do povo. Então, como há estados mais populosos e menos populosos, nos estados mais populosos, haverá um número maior de deputados federais por parte daquele estado. Já nos estados menos populosos, haverá um número menor de deputados federais por aquele estado, né? Agora, para que a gente consiga equilibrar e ter uma consideração da vontade dos Estados-membros na formação da vontade geral, a gente precisa criar uma segunda casa nesse poder legislativo, que vai ser o Senado Federal. Então, nesse Senado Federal, nós teremos representantes dos estados, e cada estado
vai ter um igual número de senadores. Então, vocês concordam comigo que de um lado tem uma casa, que é a Câmara dos Deputados, que é composta de representantes do povo. E como nós temos estados mais populosos e outros menos populosos, nós teremos estados que terão mais deputados e outros menos. Tá? Agora, para equilibrar, para que a gente consiga manter essa unidade da federação que a gente almeja nesse sistema federativo, nós temos a criação do Senado, que é uma segunda casa que vai compor esse Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, né? Então é um poder legislativo de tipo bicameral, duas casas. E o Senado vai ser composto por representantes dos estados, e cada estado vai eleger um número igual de senadores, né? Com isso, nós teremos, então, um equilíbrio em que a gente vai ter a vontade da União, né, quando ela faz as leis federais, elas vão ser fruto de tanto uma consideração de ser a casa do povo, né, a Câmara dos Deputados, da vontade da casa do povo, e ao mesmo tempo a gente vai ter uma segunda casa que vai fazer com que haja um equilíbrio federativo, com que a vontade de todos os entes federados tenha o mesmo peso, porque independente da população do estado, se elegerá um número equivalente de senadores. Então vamos lá para o nosso estado brasileiro? O nosso estado brasileiro, que adota esse sistema legislativo bicameral, duas casas, e assim faz como decorrência da adoção do Estado Federal da forma federativa de Estado, nós temos o Congresso Nacional, que é formado por duas casas. Uma delas, a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo. Então, a nossa Constituição, ela diz que o Congresso Nacional será composto por representantes do povo, não podendo, e cada estado terá uma participação de número de deputados proporcional à população daquele estado. Não podendo ter um mínimo, nós teremos um mínimo de 8 deputados por estado e um máximo de 70 deputados por estado. Então, vejam assim, nós temos estados com populações diferentes. Então, a gente vai dizer que, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem um número maior, uma população muito maior do que, se a gente olhar, o estado de Sergipe, certo? O estado de Pernambuco, certo? Agora, então, nós temos aqui a regra da Constituição, que vai estabelecer que o número de representantes dos estados, dos representantes na Câmara dos Deputados, vai ser proporcional à população do estado. Tá? Agora, no Senado Federal, nós temos aqui que cada estado membro vai eleger 3 senadores. Então, independente do número aí da população daquele estado membro, todos terão 3 senadores. Então, essa é a função que nós vamos equilibrar, portanto, o sistema federativo. É essa a resposta para a pergunta. Câmara dos Deputados, representantes do povo. E a representação do número de deputados por estado membro vai variar conforme o número aí da população daquele estado membro. Então, estados membros mais populosos enviarão para a Câmara dos Deputados um número maior de deputados federais. Estados menos populosos enviarão um número menor de deputados federais. Então, há um mínimo de 8 deputados para os estados menos populosos e há um máximo de 70 deputados para os estados mais populosos. Aqui em São Paulo, a gente está no máximo de 70 deputados. Já o Senado, ele é composto pelos senadores, são 3 senadores por estado. Então, São Paulo tem 3, Pernambuco tem 3, Sergipe tem 3, o Acre tem 3. Então, independente da população daquele estado, no Senado Federal nós temos 3 senadores por estado, certo?
Depois nós iremos estudar a composição da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Mas por hora eu quero que vocês lembrem que é uma decorrência do sistema. O sistema legislativo bicameral, ele é uma decorrência da forma federal de Estado, ok? E lembrem-se da historinha norte-americana, tá? Porque isso vai auxiliá-los quando vocês precisarem lembrar e raciocinar sobre o assunto. Beijo grande e fiquem com Deus.